Então, pessoal, como algumas pessoas já desconfiavam, e agora nós temos uma informação um pouco mais precisa a esse respeito, parece que o governo Lula tem inflado os valores que supostamente foram direcionados para o Rio Grande do Sul, para o socorro aos desabrigados, às pessoas que perderam tudo, a reconstrução da infraestrutura, enfim, todo o apoio que é necessário para o Estado neste momento. Agora, de acordo com o que foi apurado aqui, alguns detalhes estão meio estranhos nessa história, né? E parece que, na verdade, o governo está divulgando como recursos federais destinados para o Rio Grande do Sul empréstimos que estão sendo realizados, aumento de linhas de crédito. Isso não é doação, isso não é repasse, isso é apenas empréstimo que tem que ser devolvido em algum momento. Vamos conversar sobre essa questão aqui que foi analisada, sobre esses pontos, mas antes, não se esqueça, deixe o seu like, o seu comentário aqui neste vídeo, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito, considere se tornar membro patrocinador do meu trabalho com valores a partir de R$ 1,99 por mês. Você me ajuda bastante dessa forma, pode ter certeza disso. Então, alguns especialistas da área econômica estão analisando essas questões, analisando esses pontos aí, e tudo o que foi apresentado pelo governo Lula, e bem, a coisa não é tão assim interessante quanto o governo faz parecer. Eu fiz um vídeo aqui no canal falando, inclusive, daquele pacote de medidas que o Lula apresentou, e como ele é um pacote fraco, pálido, sem muita substância, e tem algumas coisas ali que já são questionáveis por si sós. Por exemplo, a questão da liberação do FGTS. Tem lá um valor de R$ 6.200, mais ou menos, que as pessoas podem resgatar do FGTS para usar, então, na reconstrução de suas casas, na compra de materiais eletrodomésticos e tudo mais. E, obviamente, o FGTS é um dinheiro do trabalhador. O governo não está fazendo nada nessa história, o dinheiro já é do trabalhador, então não é uma doação do governo, não é uma iniciativa do governo. O governo não está enfiando a mão no seu bolso, no próprio bolso, para resolver isso aí. Na verdade, fez até pouco, porque tinha que ter liberado todo o FGTS dos trabalhadores gaúchos e não apenas um determinado valor ali. A coisa já ficou muito estranha por esse fator. Mas tem outras análises feitas aqui por alguns especialistas, né? Então, que se relacionam à questão do valor, do montante que o governo disse que destinou a ações lá no Rio Grande do Sul, né? Então, o pessoal da BBC News aqui do Brasil fez uma análise, portanto, e aí especialistas em contas públicas corroboraram o que foi apurado pelo pessoal da BBC. Então, conteúdos que estão sendo divulgados pelo próprio governo federal em canais oficiais, como o portal gov.br e os perfis aí de gente da SECOM e de outras autoridades do governo Lula, estão superestimando esse valor que o governo está destinando aos esforços lá de socorro ao Rio Grande do Sul, né? Então, qual é o tamanho dessa inflação de benefícios, de projetos, pacotes destinados ao Rio Grande do Sul? De quanto nós estamos falando? De dezenas de bilhões de reais essa inflação de valores aí, de acordo com o que foi apurado. Ou seja, né, então o governo está falando que tem uma montanha de dinheiro, né, 62 bilhões de reais destinados em ações para enfrentar a crise. Isso começou a ser divulgado no dia 12, no domingo passado. Estou gravando isso aqui na noite do sábado, provavelmente esse vídeo vai ao ar no domingo, dia 19. Então, no dia 12, no domingo anterior, portanto, o governo começou a divulgar esses tais 62 bilhões de reais que seriam relacionados a ações por parte do governo. Pois bem, a verdade é que, ao contrário do que o governo está dizendo, nem todo esse valor é exatamente uma ação feita pelo governo, né? Então, por exemplo, para um desses especialistas consultados, o cálculo aqui contabilizou algumas ações 2 vezes, e isso aqui poderia inflar, só esse item poderia inflar os números em 7 bilhões de reais, né? Então, só por conta desse fator, o valor colocado aqui, divulgado pelo governo Lula, já estaria inflado em mais de 10%, 15% provavelmente. É engraçado que isso aqui não vira fake news,
ninguém fala que essas informações do governo são fake news, né? Então, realmente é uma coisa assim a se questionar. Tem economistas tanto aqui de esquerda quanto de direita comentando isso, gente aqui do PSOL, por exemplo, né? Outros liberais e tudo mais. Então, o pessoal aqui colocou algumas questões nesse sentido de fato, né? Então, o próprio Ministério da Fazenda já corrigiu algumas coisas, já reconheceu que a divulgação foi errada, porque foi deletado um post nas redes sociais do Ministério da Fazenda, por exemplo, em que havia informação de que o governo tinha anunciado aí um pacote de 51 bilhões de reais, né, assim como recursos cedidos ao estado do Rio Grande do Sul. Recurso cedido é entregando aquele valor, dando aquele valor para o estado, para que ele possa usufruir disso na reconstrução da infraestrutura e de outras situações importantes. Mas a verdade é que a extensa maioria desses recursos aí, desses 51 bilhões de reais, na verdade correspondem a linhas de crédito, né? Ou seja, empréstimos tanto para empresas e produtores rurais e adiamento de impostos, como a questão do imposto de renda e vários outros, né? Então essa linha de crédito é um empréstimo que vai ter que ser pago, foi disponibilizado primeiro, não significa que vai ser usado, eventualmente sendo usado, ele vai ter que ser pago no futuro, então ainda que os juros sejam subsidiados, é um valor que não foi dado, foi apenas emprestado para as pessoas, para as empresas ali, e os impostos que não forem pagos agora terão que ser pagos no futuro. Eles são diferidos, são adiados, mas não extintos, não perdoados, né? Então, realmente, isso pesa bastante de forma geral aí e tudo mais. Então, tem a questão aqui do valor das linhas de crédito, principalmente, é o ponto-chave nessa história aqui, né? Então, o que seriam esses 51 bilhões de reais, né? Acredita-se aqui que haja o total de medidas mesmo, né, que vai impactar as contas do governo é de 7,7 bilhões de reais, né? Então, 7 bilhões aqui são gastos para impulsionar linhas de crédito, 200 milhões fundos de estruturação e quase meio bilhão aqui para pagar 2 parcelas adicionais do seguro-desemprego a trabalhadores já afastados. Isso aqui eu falei, inclusive, no outro vídeo, citando esse ponto aqui, né? Então, o custo real para o governo é menor do que o que foi divulgado originalmente pelo Ministério da Fazenda, porque algumas coisas aqui já seriam pagas, só estão sendo antecipadas, né? O Bolsa Família está sendo antecipado, instituição do imposto de renda, antecipação do PIS também que eu citei aqui no outro vídeo, adiamento dos impostos aqui e tudo mais, né? E quase 40 bilhões desse valor são, de fato, linhas de crédito, empréstimos que podem ser concedidos, né? Não necessariamente vai ser, mas pode chegar, de fato, a haver uma concessão aqui nesse sentido, né? Tudo bem que é um crédito subsidiado, é um valor de risco, porque as empresas estão muito debilitadas, não se sabe quais empresas vão sobreviver a essa tragédia, a essa catástrofe e quais não irão, né? Mas a verdade é que isso é um valor a ser destinado para empréstimos, na maior parte, então, né? E aí houve esse valor foi anunciado também pelo pessoal da SECOM, né? Inclusive, falando aqui, ó, o presidente Lula anuncia 51 bilhões em investimentos do governo federal para o Rio Grande do Sul. Os investimentos se destinam a trabalhadores assalariados, beneficiários de programas sociais, produtores rurais, empresas, municípios e estados no Rio Grande do Sul, Força RS, né? Hashtag Força RS. Será que foi postado isso mesmo? Sim, né? Aqui, o Paulo Pimenta postou dessa forma aqui o texto, né? Então, realmente, em outras épocas, isso aqui seria tratado como fake news, eu diria, porque é uma informação completamente inverídica aí, de fato, né? Também aqui também o perfil do Lula, né, compartilhou isso nas redes sociais, né? Vou até dar uma olhada aqui no próprio perfil do Molusco, né? Falando aqui, foi no momento em que a Janja disse para ele que o caramelo tinha sido resgatado. Palhaçada total isso aqui, sem dúvidas aí, né? Então, é realmente uma coisa assim que beira fake news de fato, né? Agora, o Ministério da Fazenda, conforme eu adiantei, fez a correção desse texto,
coisa que o Paulo Pimenta, o Lula e o Paulo Teixeira não fizeram aí e não deram explicações também a esse respeito aí, né? Agora, o economista aqui da Fundação Getúlio Vargas, o Braulio Borges, falou o seguinte, né? Que não é errado colocar essas projeções de crédito como medidas por parte do governo. Ok, realmente são medidas. Agora, o que é errado mesmo aqui é chamar isso de investimentos, né? Então, não é investimento. Isso aqui não é o governo que está desembolsando isso, pode estar até adiantando, viabilizando, mas esse dinheiro vai retornar para o governo em algum momento aí. Então, de forma geral, conforme o pessoal aqui, um senhor aqui, um economista que tem doutorado pela UNB aqui e que é consultor do PSOL na Câmara, né? Então, ou seja, um cara de esquerda, que é o David Decache, falou o seguinte, que a comunicação do governo inflou os números que foram apresentados pelos técnicos. Eles fizeram uma estratégia inadequada que fere os princípios do orçamento público, né? Ou seja, estamos falando aqui, tem outra, essa aqui foi a postagem que foi excluída de fato, além da questão da duplicação dos valores aí e outros temas que certamente estão causando algum tipo aí de confusão nesses números, né? Então, realmente, precisa ser exigido do governo mais transparência nessa questão, porque de outra sorte, de outra maneira, isso aqui fica parecendo que o governo está apenas querendo surfar na onda, inventaram medidas políticas e econômicas para ajudar o Rio Grande do Sul, que na verdade estão longe de refletir a realidade dos fatos, né? Então, isso aqui faz parte do desespero do governo Lula, sem dúvidas, né? Mas cadê a galera que fica bradando fake news a plenos pulmões, né? Por que o pessoal não está revoltado com esses números para lá de questionáveis apresentados pelo governo Lula? Pois é, mas o que você achou dessa história? Colabore com o nosso debate, deixe o seu comentário, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito, e até a próxima!